Bom, está começando mais um bate-papo conosco e o convidado de hoje é a Grazi Pirovani. Falei não, certo seu nome, Grazi? Graziele Pirovani. Ela é embaixadora do Instituto Lixo Zero. Prazer te conhecer, viu? É um prazer conversar com você, Grazi. Né? O meu objetivo é solucionar, é ajudar vocês a solucionarem problemas relacionados com a transformação de plásticos, né? Com o processamento dos materiais. Eu sou professor de plástico já há bastante tempo, eu trabalho com plástico desde 1984. Olha que é uma vida inteirinha, ainda sobra coisa. Prazer é meu. Conta para nós como que é esse negócio do Instituto? Então, o Instituto Lixo Zero Brasil, ele existe desde 2010, né? Ele é sediado em Santa Catarina. É uma ONG, né, sem fins lucrativos, onde o conceito lixo zero é usado, aplicado no Brasil em vista da experiência do presidente, né, Luiz Sabatini, com outras experiências, outras vivências da questão dos resíduos e a gestão ambiental fora do Brasil. É também vinculado à aliança, né, internacional de menos resíduos, né, no caso, e eles formam embaixadores pelo Brasil para estar formando os seus coletivos. Né? Então, hoje nós temos mais de 26 estados que possuem embaixadores, que têm coletivos, que fazem esse movimento, fazem ações, né? E disseminam esse conceito lixo zero. O lixo zero é o quê? É você conseguir fazer a sua gestão, né, dos resíduos em casa, em empresas, e tentar destinar o mínimo possível para o aterro sanitário. Né? Então, você, no caso, é reciclar, é compostar, é reaproveitar, reutilizar. E, com isso, o Instituto ele possui um calendário pedagógico, né, anual, onde nós temos alguns meses aí de atividades em que todos os coletivos, né, se mobilizam para poder estar fazendo ao mesmo tempo. Então, isso gera uma repercussão, né, a nível Brasil. Então, nós temos, entre eles, aí eu vou citar algumas, que é a atitude cidadã, que a gente busca pessoas, projetos, cidadãos mesmo que fazem alguma diferença, né, no seu local, na sua comunidade. Nós temos também a Semana da Compostagem, onde a gente abre aí várias conversas, diálogos, né, trocas, oficinas, enfim, aí fica por conta da criação de cada coletivo. Nós temos também a Semana Lixo Zero, que é uma semana muito importante, que acontece no final de outubro. Então, alguns lugares já possuem essa lei, né, municipal, onde a prefeitura ela tem que dar apoio para esse evento, porque o Instituto Lixo Zero ele também vai em busca de políticas públicas, né, para a gente poder estar ajudando. Então, nós, embaixadores, nós temos a função de ajudar a propor, né, leis, a apresentar, ajudar a implementar e fazer cumprir. Então, aqui em Vitória, no caso, no estado, nós já temos uma lei estadual. Agora, aqui em Vitória, nós já temos essa lei municipal, só que como mudou de gestão, nós ainda estamos, como que se diz assim, comendo pelas beiradas para poder estar chegando e apresentar realmente, né, para essa nova gestão, para os que estão lá na Câmara, para fazerem, cumprir, terem ciência dessa lei, até chegar, né, realmente no prefeito e a gente poder estar trabalhando juntos.
né? Então, essa é uma das metas que a gente tem aí. E, além disso, no caso aqui, nós estamos fazendo de um formato diferente, porque como o nosso estado ele é pequeno, eu não sei se vocês já conhecem o Espírito Santo ou alguma cidade, então nós temos aqui 78 municípios, mas tudo é muito perto, assim, então você demora umas 5, 6 horas para chegar no norte, lá na cidade lá em cima, demora umas 5, 6 horas para chegar lá no sul, então assim, e temos aí a Grande Vitória, que no caso é composto aí por alguns municípios que são muito próximos. Por exemplo, eu estou em Vitória, então para você ir para a Serra é pertinho, você gasta o quê? Uns 20 minutos para poder atravessar, mas até, né, chegar em algum outro bairro que você quer. Você quer ir para Vila Velha, e você tem a terceira ponte. Você quer ir para Cariacica, e você tem a segunda ponte. Então, assim, então é tudo muito próximo. Então, nós estamos pensando, estamos reformulando o nosso coletivo. Nós temos uma página muito atuante no Instagram. Depois eu posso passar para vocês. E aí eu já vou dar um spoiler que a gente vai fazer isso em formato de não lixo zero Vitória, como é chamado o nosso coletivo. Lixo zero VICs, né, para diminuir, porque o pessoal que conhece Vitória chama de VIC. Mas nós vamos fazer lixo zero capixaba, onde nós vamos estar mapeando outros embaixadores que querem ter essa liderança em outros municípios, tentar ajudá-los para a gente formar uma rede, né, grande, fortificada, para que a gente possa estar conversando aí com esses gestores públicos, dando esse apoio, né, buscando projetos eficazes para a comunidade, porque a nossa intenção é atuar nas comunidades. Só que no momento a gente não tem assim muito apoio financeiro, então tudo que a gente faz é com parcerias, é por nossa conta mesmo. Então, a gente precisa, né, de correr atrás aí desse patrocínio. Então, a gente se organizando melhor, a gente vai fazer isso. E nós temos também, dentro do Instituto, nós temos uma academia. Então, eu sou consultora, eu e uma outra amiga, nós somos consultoras credenciadas pelo Instituto, né? Mas eu, no meu caso, eu sou bióloga de formação, né? Sou gestora, educadora ambiental, trabalho com educação ambiental, já trabalhei com ela não formal, né? Que é sendo professora, né? Em classe de aula, e no caso eu também estou fazendo um mestrado pelo IFES, que é o Instituto Federal daqui, em agroecologia. Então, a intenção também é atuar agora com consultorias, né, agregando aí várias questões, principalmente essa de gestão, gerenciamento de resíduos, que a gente vê que assim mas tem coisas ainda que são muito falhas, né? Essa parte toda aí da questão lixo zero, tem também a certificação lixo zero, que tem lá no Instituto, que, por exemplo, a pessoa ela quer transformar o ambiente dela, né? Seja uma empresa, qualquer coisa. Eu quero destinar o mínimo possível do meu resíduo para o aterro, porque aqui também eu não sei lidar com ele direito, eu misturo, eu quero aprender a compostar, eu quero aprender, né, a destinar, e aí a gente ajuda, e essa pessoa chegar lá pelo menos a 80%, 90% fazendo esse gerenciamento e destinação correta, se ela quiser certificar, né, ter essa certificação lixo zero, então dentro da consultoria ela vai receber essa certificação lixo zero.
Então, é mais ou menos assim. Aí eu fiquei curiosa, né, porque eu te acompanho no Instagram e tudo. Aqui também eu já fui fazer uma visita no, acho que é no Senai, não sei que tem lá, é a parte toda, que tem um curso também que é específico para questões do plástico, né, para a indústria e tudo. Aí eu fui lá, fiz uma visita, conheci alguns maquinários, né, conheci uma professora lá, bem bacana. E aí eu fiquei curiosa, falei assim, poxa, como então ganhar dinheiro, né? Porque você ensina assim, como ganhar dinheiro com... Eu falei assim, quem sabe isso vai me ajudar na minha consultoria, né? Vou trocar uma ideia com ele, quem sabe isso vai vir a agregar, né? Aí eu te procurei, te propus, só que infelizmente assim, eu não tive como entrar, né, no curso por conta das coisas, né, que te falei, a questão atual. Eu falei assim, quem sabe a gente troca uma ideia e tal, uma conversa. Ah, Aí eu é acho que isso. esse é o caminho. Acho que o caminho é esse, né? Brigadeiro ajuda, ajuda. É. Bom, vamos lá. Nossa, você falou um bocado de coisa aí, e eu acho que o caminho que você está trilhando já está bem encaminhado, né? Você já andou um bom pedaço aí. O Instituto, me parece que vai atingir os objetivos, né? Acho que as pessoas, aos poucos, vão se conscientizando dessas necessidades, né? Uhum. E eu espero que eu possa te ajudar, né? Eu estou aqui para isso aqui mesmo. Bom, ser embaixadora do Instituto Lixo Zero te consome muito tempo? Como que é, assim, a sua rotina? Nós, Você tem... nós temos a responsabilidade, né? Porque, no caso, foi escolhido também, além disso, alguns embaixadores no Brasil para serem os embaixadores institucionais. O que é isso? É representar realmente o instituto no seu estado onde você está. Não é só ser embaixadora, né? Então, eu tenho esse comprometimento. Eu sou muito chamada, às vezes, para eventos, para lives, né? Para participações em rodas de conversa, alguns eventos locais, né? Que tem, então, inclusive, já tem um mês que vem, o ano passado eu também participei de um e outros de forma remota, né? Mas é assim, a gente tem o comprometimento, principalmente por esse calendário, então a gente tem que seguir. Então, nós temos reuniões assim, quinzenais. Então, assim, consome um pouquinho de tempo, porque a gente sempre tem que estar movimentando, a gente sempre tem que estar levando informações para as pessoas nos procuram, então a gente tem que estar sempre pronta para poder estar dando esse feedback, né, e tudo, então consome um pouquinho. É A uma batalha, elaboração de né? projetos agora que a gente está para poder tentar apresentar para ter, né, alguma verba para poder tá colocando em prática, né? Então a gente está nesse momento a gente pensou bastante coisa e a gente está assim, um pouco ocupada com isso, mas a gente se divide, nada que nos sufoque, nada que a gente fique só para isso, entendeu? Porque nós não recebemos nada por ser embaixadora, né? Se a gente for receber através de projetos que a gente vai estar desenvolvendo nas Uhum. localidades e a questão da consultoria. Legal. Então, assim, de verdade, ser embaixadora é ser o meio de campo, a mediadora do evento, né? Das pessoas que trabalham lá com o descarte, com o lixo, as pessoas, os Isso, catadores, associações, com o poder público, exato. né? Fazer esse Uhum, link, criando projetos que possam aproveitar todo esse movimento, né? E é muito uhum. difícil para você explicar para as pessoas qual é a diferença de lixo e de descarte, de resíduo e a possibilidade de aproveitamento. As pessoas conseguem compreender isso de primeira ou você precisa se desgastar para explicar essas coisas, né? Não, entendem. A gente procura postar bastante informação também para as pessoas poderem estar entendendo. Às vezes
As dúvidas são a questão, por exemplo, uma caixa de pizza, ela suja, engordurada, ela pode? Então, são assim, um vidro de azeite, ele pode ser reciclado? Então, são só assim, algumas dúvidas, e a gente também estuda, vai em busca, né, dessas informações, quando a gente não tem, né, 100% de certeza para poder estar respondendo, Entendi. estar passando isso para as pessoas. Isso é muito legal, né? Tem um livro que eu li faz bastante tempo, eu nem vou conseguir te precisar o título, mas ele fala no livro o seguinte, né? Tão importante ou mais importante do que saber fazer alguma coisa é conhecer pessoas que possam fazer por você, né? Pessoas especiais, específicas e com a especificidade. Olha quanto especial que eu falei aí. Mas pessoas que saibam fazer, né? Acho que mais importante do que saber fazer é ter esses contatos. E eu acho que essa função aí de embaixadora, né, de mediadora, é bem isso, né? Você acaba tendo que conhecer bastante coisa para poder trabalhar com esse movimento. Assim, do meu ponto de vista, Grazi, a reciclagem é mesmo a solução para 90% dos problemas que enfrentamos hoje que se relacionam com poluição, né? Poluição visual, poluição de solo, de águas, né? De ar, toda essa poluição que a gente enxerga. À medida que as reciclagens forem evoluindo, a gente vai, com certeza, resolver isso daí. Na área do plástico, assim, quando eu vejo peças de plástico jogadas na rua, assim, até me dói o coração, porque eu sei que esse material é reciclável, eu sei que ele pode voltar para a cadeia produtiva, né? Eu conheço pessoas que trabalham com reciclagem e têm um foco mais voltado para a indústria, né? Então, eles retiram os resíduos da indústria, justamente isso que você falou, né? Para que a indústria tenha uma certificação ambiental adequada, então, eles buscam o resíduo da indústria e propõe a tratativa. Às vezes, eles próprios tratam, mas muitas vezes eles destinam para outras pessoas tratarem, né? Então, acaba tendo um círculo de responsabilidade sobre a reciclagem, né? E me parece, assim, que é muito viável economicamente, né? As pessoas, elas estão nesse mercado e estão se sobressaindo, né? É realmente muito válido, né, o reaproveitamento dos materiais plásticos. Você já acompanhou alguma usina de reciclagem? Já foi visitar alguma dessas? Já. Daqui eu conheço algumas já. E estive em Brasília ano passado, né, no Congresso de Cidades Lixo Zero, e conheci uma grande usina lá. Olha, que legal. Gostei muito. As usinas são, assim, fundamentais. E as pessoas que trabalham nessas usinas, né, as que estão à frente, precisam do conhecimento técnico, né? É o conhecimento técnico que vai fazer com que as cooperativas evoluam, com que as pessoas acreditem na reciclagem, né? Eu acho que esse é o lance, né? Em algum lugar, em algum lugar eu ouvi dizer o seguinte, né? Acho que foi o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Ele falou o seguinte: o que é reciclável? O que é um material reciclável, né? Ele diz o seguinte: que material reciclável é aquele que é possível de ser comercializado, né? E se a gente não tornar esses materiais comercializáveis, né? Se não tiver valor econômico, as pessoas não se debruçam para pensar sobre a solução, né? É difícil ter esse viés como você, né? De se doar como embaixadora e trabalhar, né? Sabendo que é um trabalho pequeno, de formiga. Vai aqui, convence um, vai ali, explica para uma galera, ensina aqui, mostra lá. As pessoas ainda não têm esse viés, eles precisam do incentivo monetário, né? Nesse sentido, como que é a sua negociação assim com o poder público, né? Eles aceitam bem os projetos que são elaborados ou ainda há muito que se fazer com relação ao poder público? Daqui a pouco eu já entro na reciclagem para valer, tá bom? Só quero assim me... Não, como eu te falei, ainda a gente não conseguiu, né, ter essa conversa para poder realmente fazer valer a lei, né, da Semana Lixo Zero, para eles poderem entender realmente
o que é o Instituto, o que é a questão, né, do conceito lixo zero, o que é nós, embaixador, o que são nós, embaixadores, o que é o nosso movimento. Então, isso a gente, assim, está prestes, né? Se Deus quiser, vai dar certo, a gente já está caminhando aí para um diálogo, de repente fazer uma tribuna livre, alguma coisa assim lá na Câmara, né, para que todos tenham ciência. Porque nossas ações, elas ficam muito assim, mais em comunidades, então, voluntários, às vezes, que a gente recruta, né, que queiram participar, e aí pega um parceiro daqui, outro dali, aí a gente se junta e consegue fazer, né? Mas com o poder público ainda a gente está caminhando. Entendi. Difícil a gente conhecer essas pessoas, né? Eu tô... Assim, não é muito, até que não é muito difícil, não, mas o problema assim, é por conta da gestão que mudou, então então a tá. gente tem que ver assim, quem é, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, ele conversa com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, será que ele conversa lá com o prefeito? Então, é isso. O presidente lá da Câmara de Meio Ambiente eu conheço, mas a gente tem que saber depois os outros caminhos, porque não depende só dele. Né? Então, assim, difícil não é, só que a gente não pode chegar sem estudar antes todo o meio de campo, porque não depende Entendi. só de uma pessoa, né? Precisa costurar as relações, né? Precisa estreitar elas, saber que o negócio é bom, muito bom isso. Porque a gente sabe que lá dentro é complicado, não é fácil, né? Há confrontos, há divergências, então a gente tem que estudar, ter bastante cautela, né, nessa questão aí. Eu estava lendo aqui uma postagem, né, um comentário que você disse, né? Você disse que quer iniciar uma consultoria voltada para resíduos e gostaria de orientações, como otimizar, quais os caminhos traçar, né, para angariar o material e ajuda, né? Você escreveu isso dizendo que é um trabalho voltado para a área. Então, você está preparada para esse negócio do meio ambiente. Eu percebo que você gosta mesmo, né? Se sente à vontade de falar sobre essas coisas, estuda essas coisas, né? E na área do plástico, cara, eu posso te ajudar bastante com isso, para te falar a verdade, viu? Assim, acho que a gente vai fazer uma parceria bem legal. Na minha cabeça, como eu disse, reciclagem do plástico é de tudo, né? Reciclagem de tudo. Eu costumo dizer que assim, o ideal de reciclagem para mim é aquele filme Matrix, aquela cena em que eles aparecem você assistiu Matrix alguma vez? Já. Tem uma parte que eles aparecem em Zion, né, na cidade lá subterrânea, e aí os dois estão conversando com tipo, o presidente, o cara fala, tá vendo aquilo ali, ó? Aquelas máquinas reciclam tudo que a gente dejeta, ela recicla e traz de volta como valor para a gente. E sem ela, né, a gente não sobreviveria. Então, assim, na minha ideia, a gente vai chegar nisso. Sei que a humanidade um dia vai chegar nisso, né, de conseguir realmente parar de agredir a natureza e usar da melhor maneira os recursos, né, porque são recursos, estão para a gente usar. Mas é isso aí. E no plástico, existe, assim, algumas técnicas e estratégias que realmente alavancam o movimento, né? Então, separar o material adequadamente, né? Então, quando você faz um contato com uma equipe de catadores, né? Como que faz para esse catador ter mais valor no que ele está fazendo? Quando ele separa melhor, quando ele separa os frascos de PET, do polietileno, né? Quando ele sabe quais são os materiais, ou principalmente as classes, e separa para fazer a venda, o resíduo tem mais valor, né? E numa associação, numa cooperativa, quanto maior for assim, o tratamento que ele der para esse material, então, separei todo o material, lavei o material, picotei o material, sequei o material, né? Passei por um processo de extrusão, a cada etapa ele vai sendo agregado muito valor. E em todas essas etapas existe a possibilidade de comercialização. Então, desde o cara que
faz a catação na rua, né, ou a separação dentro de uma usina de triagem, passando pelo juntamento das coisas, né, faz aqueles fardão de prensados. Então, isso é um outro viés, né, dentro de uma associação de catadores, eles terem, além de um local para fazer a separação, uma prensa para fazer a prensagem dos fardos. Isso traz muito valor, muito mesmo. As pessoas gostam de pegar o lixo já comprimido porque diminui o volume, né? E se nessa preparação tiver uma maior quantidade de materiais semelhantes, né, o reciclador consegue aproveitar melhor. E aí, então, ele paga mais, também ganha mais, né? Então, é uma brincadeira do ajuda-ajuda. Então, lá. Saber conhecer os materiais e saber quais devem ir para qual destino, né? A separação é uma parte das mais importantes. Mas depois tem a tratativa, né? Como tratar esse material? Uma vez recebido ele, eu preciso lavar ele, eu posso lavar? Né? Então, tem um conhecimento necessário que aí você precisa absorver, né? Fiquei procurando uma palavra dentro da minha cabeça, não apareceu nenhuma. Mas vamos falar absorver mesmo. Tem um conhecimento necessário que você precisa absorver na área do plástico, que quais são essas famílias e quais podem ser misturados. Por que eu estou falando isso? Porque há materiais que é impossível separar, né? Quando nós falamos, né, a Adriane estava falando da logística reversa das embalagens, é porque uma boa parte das embalagens não é de um material só, são vários materiais, né? Por exemplo, a Tetra Pak são 4 materiais: papel, alumínio, plástico, né? 2 camadas de plástico. Ou uma embalagem para salsicha, né? São 3 materiais plásticos misturados ali. Então, é muito difícil você tratar esse resíduo, né? Você precisa de tecnologias e técnicas mais avançadas. Mas as empresas já estão desenvolvendo, né? Os centros acadêmicos, né? O Senai, que você disse aí em Vitória, eu tenho certeza que é uma preocupação com relação a isso, principalmente as embalagens complexas. Mas tirando essa parte, né? Existe muito material que não é complexo. Então, quando o reciclador, quando o cooperado, né? Você chamou de outro nome, você chamou de coletivo. É a mesma coisa que uma cooperativa? Não, coletivo somos nós, o Ah, Instituto. o Instituto em si, né? O juntamento dessas pessoas, é isso, É. né? Ah, tá, beleza. Eu fiquei pensando, será que ela está falando de cooperativa? Ah, bom. As pessoas que têm as cooperativas, elas podem, né, recebendo esses materiais e fazendo essa separação, além de fazer o fardo, elas podem passar por uma outra fase do processo, que é a moagem. A moagem ela pode ser feita de várias maneiras. Existe apenas a moagem mecânica, né, que é o trituramento, se diminui o tamanho e está tudo bem. Mas existe o processo de moagem que acontece imerso em água. Então, você faz um processo de moagem e lavagem ao mesmo tempo. E até... Mas aqui as cooperativas elas são muito carentes. Assim, praticamente uma só que é mais um pouco avançada, mas tem o caminhão, né? Aí a gente já requereu um outro caminhão com um deputado através de uma emenda. Aí uma outra vai ter, né, para fazer essa logística e tudo. Mas eles possuem a prensa. Então, todos esses outros materiais, no caso, assim, máquinas, mecanismos para fazer flakes, fazer moagem, essas coisas, não. São bem carentes mesmo. Eu penso que essa fase, né, de moagem, de flake, de lavagem, de produção de extrudados, né, que eu estou chamando em grânulos mesmo, né, que é quando ele está na condição de voltar para o processo produtivo, o sonho da economia circular, né, quando o material que foi usado pode voltar para o processo produtivo. São usinas que podem ser construídas a partir da associação das cooperativas. O investimento é bastante alto, precisa de um espaço bem interessante, precisa de aprovação dos órgãos ambientais por conta da destinação da água e reaproveitamento, mas dá para fazer um trabalho bem legal assim, em que o consumo e destino da água, por exemplo, tratada é bem baixo, né?
Nós já conhecemos vários dispositivos de reaproveitamento dessas águas, da lavagem dos materiais. Eu acredito que o melhor caminho seja a instrução dos catadores, das cooperativas de catadores, no sentido de identificar e classificar os materiais, né? Eles, no momento em que eles entenderem, né, quais materiais podem ficar juntos e quais não podem de jeito nenhum, o valor do descarte deles, né, dos recicláveis, vai subir bastante, viu? Às vezes, um treinamento mais simples, um treinamento rápido, né? Uma coisa assim de, sei lá, poucas horas, 6, 10 horas de treinamento, intensivo, né? Assim, até bem pesado. Mas 10 horas de treinamento é o suficiente para a pessoa sair dali e já conseguir... É até interessante falar, os plastiqueiros fazem isso, né? Andam com isqueiro no bolso o tempo inteiro e pegando uma peça qualquer, o cara já vai queimar. Ah, esse aqui é tal material, ele já sabe que ele pode ou não misturar aquele resíduo com outro ou não. O Marcelo, o que me faz pensar, assim, a gente pensa muito, porque Vitória é uma ilha, né? Então, existem vários projetos, assim, ações também, que fazem essas limpezas de praia e tudo. E são retirados muitos resíduos do mar. E a gente sabe que esses resíduos, eles não vão, né? Não podem ir para reciclagem e tal. Mas aí a gente fica pensando, não existe alguma maneira de reaproveitar? Porque a gente vê aí, às vezes, algumas marcas que falam assim, essa embalagem foi feita de resíduo retirado do mar. Tá, mas aí qual tecnologia usou? Como que funciona isso? Eu não sei se aquelas redes também de nylon que são retiradas, que tem muitas, né, que eles apreendem demais, porque aqui nós temos a APA, né, uma APA que chama APA Baía das Tartarugas, e infelizmente os pescadores à noite colocam nessas redes, então assim, é muita tartaruga, essa semana foi um golfinho que foi achado morto, né, entranhado lá naquelas redes, e aí pega aquelas redes e apreende, aquelas redes ficam lá. A gente vê que são redes de nylon. Aí vai para onde? Vai para o aterro? Não tem o que fazer, né, com essas redes, não sei. Então, são perguntas assim que às vezes a gente fica se fazendo, né? Olha, para dizer a verdade, eu acho que não tem nenhum resíduo de plástico que não seja possível de ser reciclado, né? Eu faço alguns estudos atualmente com relação aos materiais recicláveis ou possíveis de serem recicláveis pós-uso, né? Pós-consumo, que são aqueles materiais que acabam vindo com alimentos, né? E uma parte desse estudo fala, inclusive, desses materiais que vêm do mar. Então, na minha cabeça, não tem um material que não seja reciclável, viu? Inclusive as redes, inclusive se tiver com algas, não tem problema nenhum. Atualmente, os métodos de reciclagem, eles avançam muito sobre essa questão, né, de reaproveitar todo o material. Nós temos, por exemplo, né, um trabalho que nós fizemos foi pegar as redes, né, recebemos uma rede, um lote de redes da Petrobras, porque também a Petrobras padece do mesmo mal. Em regiões onde tem os medidores da Petrobras, as tubulações, os pescadores metem rede lá, e aí enrosca, atrapalha o fluxo, acaba matando a fauna marinha, né? É um terror mesmo. Nós recebemos um bocado dessas redes. O primeiro problema é que o volume que ela ocupa é uma imensidão. Nossa, a gente sofreu para conseguir reduzir os volumes e foi um método até... Sabe aquela enrolador de corda de... Como que eu vou falar isso? Na minha casa, quando eu era moleque, tinha um poço.
E antes de ter bomba no poço, a gente puxava água no balde. Não sei se a minha irmã lembra disso, mas eu era pequenininho, eu lembro. Até levava uns tapas de vez em quando, chegava muito perto do poço, né? Então, nós enrolamos as redes tipo uma manivela, é que tem a parte do meio. Mas, bom, a gente enrolou as redes lá com pressão, né, com bastante força para diminuir o volume, e depois nós picotamos. E aí, eu falei sobre o moinho, né? Tem um outro dispositivo mecânico para redução de volume de plástico, chama aglutinador. O que é o aglutinador? É um liquidificador grandão. É um liquidificador bem grande, então ele tem 4 hélices embaixo que cortam o plástico, né? E outras hélices um pouco mais elevadas dentro dessa panela que fazem o fluxo e que também continuam cortando. E o material lá dentro dessa panela, do aglutinador, ele gira com tamanha velocidade que ele gera calor de atrito. E esse calor de atrito faz com que as linhas de pesca, ou no nosso caso, né, as sacolinhas que nós colocamos, essa sacolinhas, foi assim que foi desenvolvido isso daí, as sacolinhas vão diminuindo de volume até se aglutinar em pequenas partículas. E essas pequenas partículas, o valor se aproxima muito do valor do material granulado, né? Então, ele é um valor maior até do que o material moído. E por que ele é maior? Porque ele já sai livre da água. A água já é nesse momento e já é seco. Então, para as cooperativas, ter um aglutinador, então ter uma prensa já é legal para caramba, mas se tiver um aglutinador para vender o material já reduzido de volume, também assim, é um viés muito interessante, viu? Dentro do hall de equipamentos que você sabe que vai precisar convencer o poder público a doar, né? Então, caminhões, prensas, moinhos, né? Esteiras. Eu acho que o aglutinador figura entre uns que vai trazer mais valor o material reciclado. E todos os materiais retirados do mar são passíveis de reciclagem. É claro, alguns vão ser destinados para um uso mais nobre, que é o caso dessas redes que eu recebi, né? Ela não tinha muito resíduo orgânico. Mas mesmo que tivesse, talvez a destinação não fosse tão nova, né? A gente destinou esse nylon para a produção de outras linhas de corda, né? Aquela corda marítima que segura as embarcações nos portos, nos cais. Então, a gente destinou esse material da rede, para produção de linha que vai virar corda, né? Mas enxergo que todos esses materiais são recicláveis, de todos eles. Se tiver uma separação, e é esse que é o grande lance, né? Classificar o material adequadamente, separar os bolos, né? Esse material aqui, para essa área, esse daqui, assim. Quanto mais conhecimento o catador tiver sobre a estratégia de identificar e classificar o material, primeiro que a destinação vai ser mais fácil, né? E o valor agregado também vai subir bastante. Respondi o que você falou, o que você perguntou sobre o resíduo marinho? Em alguma, assim, você já se deparou com alguma situação em que você percebeu que aquela cooperativa poderia evoluir e porque por problemas pequenos não evoluiu? Você encontrou alguma situação dessa nas suas visitações? Sim. Só que a gente sabe que entre eles também existe uma política, né? Então, tem a rede que é estadual, mas que ela não funciona. Depois vocês cortam isso daí. Não funciona muito bem. Então, assim, falta organização de fato, bastante conversa, capacitação, diálogo, porque até entre eles é complicado. Entendi. E tem uma concorrência, né? E quando você não tem o conhecimento, a concorrência é pautada em outros aspectos, né? Exatamente. Eu consigo compreender isso, sim. Muitas vezes as pessoas vêm me procurar e falam, pô, Marcelo, estou a fim de comprar uma máquina aí, extrusora, quero trabalhar com reciclagem, vou trabalhar com reciclagem e tal. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, mas você já conhece o entorno, né? De onde você vai captar esse material? Quem são as pessoas que vão te fornecer esse material para você reciclar? Já tem uma fonte segura, né? Você tem que ter repetibilidade. Toda vez tem que ter o mesmo tanto, senão você vai desperdiçar horas da máquina. Estou vendo ainda. Tá. E para quem você vai vender? Né? Você já tem quem vai comprar esse material, já tem um destino, uma pessoa que vai
absorver pelo menos uma quantidade de material que vai suprir o seu custo, né? Se não tiver destinação, uma pesquisa no entorno é de grande relevância. Existem algumas associações que fazem essas pesquisas, né? E podem ajudar. Mas, de verdade, é na formação das associações de catadores, né, no aumento do volume, que aquela associação cria vulto e vira de interesse comercial para os grandes recicladores, né? Eu, assim, tenho tido contato bastante com as pessoas da reciclagem, né? Anteontem mesmo, conversando com o menino, ele está montando uma central de reciclagem lá no Piauí, né? E ele me fala isso, né? Ah, Marcelão, eu preciso treinar os catadores lá, eu preciso ensinar eles a identificar o material, eu preciso ensinar eles quais são as técnicas de separação desse material, para que eles sintam que eu vou ajudá-los, né? Então, ele tem o dinheiro para comprar esse material, mas ele percebe que as pessoas ainda não têm, assim, toda a técnica para fazer o material ter valor, né? Então, por que a pessoa desiste de reciclar plástico? Porque quando ele vai vender tudo misturado, ele custa 3 centavos o quilo, né? Mas quando ele vende separadamente, ele pode chegar até R$ 5 o quilo. Então, acho que dentro do seu projeto, aí vai precisar necessariamente passar por um investimento massivo em educação técnica das cooperativas, dos catadores, das pessoas envolvidas, quiçá até das pessoas que estão assim no meio político, né, para entender assim a grandeza do projeto, porque eu vejo que aí está a solução de todas essas coisas, né? Estou olhando aqui a postagem que você fez, né? Você mencionou a dificuldade em organizar esses catadores e os recicladores. Conta para mim, como que é essa dificuldade? O que você enfrenta? Porque cada cooperativa já tem, né, tem as lideranças e tudo, então a gente trabalha só da seguinte forma com eles: quando a gente faz alguma ação, né, a gente chama, convida uma associação para poder estar indo para levar os resíduos depois para eles. Que a gente faz, tipo, às vezes, um pit stop, um drive-thru, que as pessoas, tanto daquela comunidade quanto os que forem lá, né, participar desse evento, dessa ação, levarem os seus resíduos. Então, é dessa forma que a gente trabalha. A gente nunca adentrou para poder tentar nada assim demais com eles, de fazer capacitação, essas coisas, não. Até porque a gente, né, não sabe, assim, muitas não tem tanta condição, né, de pagar e tal por uma capacitação, alguma coisa assim. Então, a gente só trabalha com essa forma de parceria mesmo. Quando a gente tem algum evento, alguma ação, os resíduos vão para eles, aí a gente pede a presença de uma associação para poder estar indo pegar esses resíduos. Tá. Bom, você vai se tornar uma consultora mesmo nessa área de reciclagem, né? Eu sei disso, né? Sinto assim, essa vontade em você, né? Você tem alguma dúvida a respeito da reciclagem? Alguma coisa específica que você quer me perguntar? Eu estou aqui para isso, viu? Para te ajudar no que for preciso. Com relação a equipamento, com relação aos materiais, com relação à forma de identificar esses materiais. Tem alguma dúvida, Grazi? Assim, Algumas, né? a identificação tem algumas embalagens que são bem complicadas, né? Então, assim, porque eu também não manipulo, né, direto essas embalagens e tudo, então fica um pouco, às vezes só mesmo eu olho na internet e tudo, porque até eu consumo muito pouco, assim, né, questões Uhum. de embalagem, eu procuro realmente ter uma vida mais, assim, consciente, sustentável, né? Então, aí
eu nunca parei assim para poder. Será que eu sei assim dos que você já citou que são realmente difíceis, né? Que é a Tetra Pak, são essas embalagens que mesmo vem no papel craft, vem com aquele plástico que não tem como separar. Então, tem o papel filme, né? Que a gente sabe que ele não é reciclado, aquelas embalagens de biscoito, né, de chips, que a gente fala, que tem um alumínio por dentro, a gente também sabe que não tem jeito. Então, assim, agora dúvida agora, assim, eu te perguntar, porque é o contato mesmo, né? Então, eu teria que tirar um tempo só para estudar isso. Pode contar comigo, viu? Você pode contar comigo, se for o caso, eu te destino algum material para você ler, para você se inteirar dessas coisas. Só para te falar, dentro dos trabalhos que eu tenho participado, nós conseguimos reciclar essas embalagens de biscoito, viu? Com alumínio. E nós reciclamos também essas embalagens que eu falei que são as complexas, né? Por exemplo, tem um leite, acho que chama Xandó, e tem o leite da fazenda, que ele é branco por fora, né, a garrafinha, e por dentro é preta, né? Esse é um frasco muito difícil de reciclar, por exemplo, porque são dois materiais, né? Então, tem duas cores e dois materiais. E é o que eu falo quando é embalagem complexa. Mas tem jeito, né? Então, há caminhos, se nós conseguimos volume suficiente desses materiais, as empresas que fazem a reciclagem mesmo, que fazem os pellets, né, os granulozinhos, eles já sabem o que fazer com isso e como fazer, viu? Eles já sabem o que fazer virar dinheiro. Eu acho que é uma questão aí de as associações de catadores enxergarem aí uma possibilidade de ganhar dinheiro. Mas se ganhar dinheiro no volume, esses materiais, né? Como eles são complexos, como é difícil de reciclar eles, né? Preciso de conhecimentos especiais, às vezes algum equipamento um pouco diferente do comum, o ideal é reunir o máximo de volume possível, né? Para você ganhar esse dinheiro no volume. E o dinheiro é bom, viu? Se você consegue separar essas embalagens complexas, né? Destinar elas adequadamente, fazer processamento de lavagem, só para você saber, né? Aquele processo de moagem que eu falei que existe submerso, as pessoas já variam a densidade da água para que alguns plásticos que são diferentes, né? O PET, a tampa e o rótulo do PET, a garrafa, a tampa e o rótulo. O rótulo e a tampa, eles boiam na água. Enquanto a garrafa, o flake da garrafa afunda, né? E dependendo da densidade da água, você consegue fazer separar também o rótulo da tampa, né? Faz um determinado momento que o rótulo afunda e a tampa continua boiando, e aí os recicladores conseguem, né? Mesmo tendo uma embalagem com vários materiais, conseguem fazer essa separação. E assim, o investimento nem é tão alto, viu? Eu acho que o investimento maior vai ser em conhecimento. Depois que as pessoas têm conhecimento, elas conseguem se sobressair. Se você tiver qualquer dúvida em qualquer momento, aí você sabe que pode contar com a gente, né? O canal está aberto, agora que a gente já está estreitando esse relacionamento, eu tenho certeza que ele vai só evoluir. Vamos realmente fazer aí uma parceria de sucesso. Então, vamos terminar o nosso bate-papo aqui com umas perguntinhas bastante simples, bastante rápidas, né? Que você responde assim de bate-pronto, né? Como eu digo, papo, pirulito, pão doce. De onde vem essa inspiração? De onde vem essa energia sua em querer fazer essas coisas, em lutar por isso, né? Em buscar? De onde vem essa inspiração sua? Desde sempre, assim, eu nunca parei para pensar. É uma vontade mesmo, ter essa empatia, né, com as pessoas, querer fazer a diferença. E isso traz diferença tanto para a minha vida quanto para a vida das pessoas. Então, é assim que eu penso. Eu me sinto muito grata. Reza a lenda que a motivação é uma coisa interna de cada pessoa, né? E o que te motiva. Então, o que te motiva é ajudar mesmo, né? Se pôr no lugar do outro e perceber que tem uma dificuldade, que você pode fazer a diferença. Cara, parabéns, viu? Realmente, ó,
Sensacional. Vamos lá. Você tem algum hobby? O que você faz assim para organizar as ideias na cabeça sem muita pressão? Você tem algum hobby? Sim, e a praia. Ah, e mais Às caminhar? vezes, às vezes sentar, ficar escutando o barulho das ondas, dar uma meditada. A praia é realmente um lugar fantástico, viu? Eu amo a praia, de verdade mesmo. E qual é o seu sonho? Assim, qual é a sua maior aspiração? Fala, cara, o dia que eu fizer isso, eu vou estar realizado. Qual é um sonho, né? É realmente realizar os meus projetos. Avançar com essas Isso. coisas, né? Uhum. Poder empreender, né, ter meu próprio negócio e com isso conseguir não mudar a minha vida, mas voltando lá atrás também a vida de outras pessoas. Costumo Poder dizer estar que a brincadeira, melhorando isso daí. isso, brincadeira do ajuda, né? Eu ajudo a você melhorar e essa Exato. ajuda me ajuda a melhorar e nós todos melhoramos juntos, né? Porque se você joga isso para o universo e tem isso com você, o universo, né, com É, certeza vai te dar de volta. eu tenho essa percepção também, né? Que em algumas culturas falam, né? Que quando você solta uma palavra, ela vai, mas ela vai retornar para você carregada das energias que foram emitidas, emanadas, né? Então, o que você despeja no universo, ele traz de volta para você. Se você traz coisas, se você manda coisas boas é que virão. Essa é a minha fé também, cara. Que legal compartilhar com você isso, viu? Falei aqui com a Grazi, um prazer imenso, cara, um prazer imenso. Aprendi muita coisa hoje sobre o Instituto Zero, sobre esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Queria muito que os nossos políticos tivessem um pouquinho só dessa empatia que você tem, né? Essa capacidade de perceber as oportunidades de melhora da vida de todos, né? De todos. Quando a gente fala de todo mundo, a minha vida, a sua vida, a vida de todos serão melhoradas. E seria muito bom que os nossos políticos fossem assim também, né? Que a gente não precisasse trabalhar tanto para convencer eles a fazer o que eles deviam ter feito antes, né? Parabéns pelo seu trabalho. Pode falar. Eu que quero agradecer. A gratidão é minha por vocês poderem ter se prontificado, né, essa manhã, ter perdido aí um pouquinho do tempo de vocês para a gente poder estar se conhecendo, batendo esse papo. E eu espero que a gente continue, né, com essa conexão e quem sabe vir parcerias aí futuras, né? Eu podendo ajudar vocês, eu estou à disposição, se vocês também precisarem, e aí a gente faz algumas trocas aí, né? Sensacional. E estamos ao seu dispor, tá bom, Léo? Sempre que você precisar da gente, pode chamar, né? Com o estreitamento aí do WhatsApp, né? O WhatsApp é maravilhoso, né? A gente tem Sim, contato o sim. tempo inteiro, pode mandar uma pergunta. Eu costumo dizer para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, que têm o meu contato, cara, se tem uma pergunta, não importa que hora seja, grava um áudio e manda para mim no WhatsApp. Pode ser que eu não veja na hora, mas com certeza eu vou ver e eu vou responder, né? Eu acho que se a pessoa se dignou a dar esse tempo para mim, cara, o mínimo que eu posso fazer é retribuir, né? Dando meu tempo para ela também, tá bom? Gente, obrigado Tá aí pela participação de joia. vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.